Capítulo 791 Choque de garantias. O macaco dourado apareceu em um mundo de brancura. O fantasma de um polvo sobrenatural titânico estava acima dele com um de seus tentáculos ancorado no macaco dourado. Isso indica que ele está atualmente conectado a Lydian 7. Ele não está sozinho. Ele acha que isso é garantidor. Mas o primeiro sábio tinha outros pensamentos. Você é uma abominação. Essa foi a primeira coisa que o sábio disse. O primeiro sábio sentiu o último Soverique morrer. Ele viu o título de filho do avião mudar e se vincular novamente a Salvini. Ele enviou pessoas para o último local onde sentiu Soverique e eles encontraram um corpo morto e quebrado. Alguém com um corpo-alma não deveria deixar um corpo para trás e mesmo que o feito, seu corpo não deveria apodrecer no curto espaço de tempo desde a morte. Mas aqui está outro Soverique em outro local do avião. Quanto ao corpo anterior, decaiu além do ponto de reconhecimento. Soverique revirou os olhos para o segurança. Ora, obrigado. Agora, chega de elogios. Vamos voltar ao assunto. E não me peça para provar meu valor novamente. O fato de ele ter conseguido deixar um mundo confuso não melhorou em nada seu humor. Ele também não gosta do sábio. A segurança é responsável por ele morrer 2 vezes seguidas. Sua opinião sobre as verdades está em baixa. O que você quer abrir mão do seu título e manter a fachada de sua morte para sempre? A sabedoria disse com um tom muito severo e frio. Ele fez um discurso inflamado. Quero uma indenização pelo meu tratamento injusto. Você falhou em me proteger como disse que faria. Quero reparações pelos danos emocionais e mentais pelos quais passei. Também quero que isso leve em conta a recente experiência traumática que você me fez passar apenas para provar meu valor. Se você não pode confiar em mim, quem confiará em mim agora, depois que você arruinou meu bom nome e tornou minha morte um assunto ridículo? Suficiente. A primeira sabedoria foi interrompida. Devo presumir que esta indenização será diferente dos 2 pedidos que lhe devo. Sim, ele respondeu sem hesitação. As riquezas ficaram em silêncio por um tempo. O único olho olhou para o macaco dourado enquanto o macaco dourado olhou de volta. Justo. O seguro. Soverique também assentiu. Ele sabe que sua morte foi planejada pelo sábio. O sábio sabe que ele também sabe disso. Ele tem certeza disso não por causa das notícias falsas sobre sua morte, mas porque tem uma opinião muito elevada sobre o sábio. O sábio é capaz de protegê-lo se quiser. Ele morreu porque o sábio não queria que ele vivesse. As notícias falsas podem ser explicadas com uma desculpa, mas a sua morte é a prova de que o sábio o queria morto. Alguns podem pensar que é incrivelmente tolo mostrar agora que ele está vivo e bem, e até ir mais longe ao negociar com aquele que o quer morto e se aproveitou disso. Não é tolice se você é capaz de se matar e se recuperar disso. Mesmo aquele Deus mundial que quer que você morra pensará que você é uma abominação depois de ver o que o ressuscitou. Mesmo assim, ele foi delicado com isso. Ele não acusou o sábio de matá-lo e nem precisa fazê-lo. São pessoas civilizadas. O sábio poderia tê-lo ignorado se ele não pensasse nada dele, mas o sábio nunca pensou menos em Soverique. É por isso que eles estão até conversando e negociando. O sábio sabe que Soverique tem um grande potencial e nunca deve ser subestimado. Ele sabe que deveria esperar o inesperado de Soverique e isso foi antes de ele pensar que Soverique era uma entidade única. Agora ele sabe que Soverique tem mais, figurativa e literalmente. Ele não pode ignorar Soverique e nem pode matá-lo agora para sempre, então ele quer apaziguá-lo. Ou pelo menos finja acalmá-lo. O sábio perguntou a ele. Então, o que você gostaria de compensação? Ele respondeu. Eu quero um fragmento de mundo com sua lei de ordem dentro dele. Eu não terminei com isso da última vez. Não é fácil imaginar um mundo inteiro em minha mente. Você quer dizer este mundo? O sábio perguntou e fez aparecer o fantasma de um grande mundo. Soverique pôde ver alguns detalhes sobre o mundo. O mundo é muito grande. É esférico e existem massas de terra criadas na forma de círculos concêntricos em torno de uma ilha bem no centro.
Os seres vivos vivem nas massas de terra e na água que os separa. Há uma grande torre que atinge o céu na ilha no centro do mundo. A coisa toda parece um olho quando visto de cima, então parece que o sábio convocou o fantasma com um olho gigantesco em seu espaço mental. O fantasma da Legião 7 parece um anão diante do fantasma do mundo. Esse mundo é a garantia do primeiro sábio, assim como a Legião 7 é a garantia de Soverik. Mas a Legião 7 obviamente está faltando. Soverik acenou com a cabeça e disse em afirmação, sim, aquele mundo. Então não. O sábio rejeitou seu pedido e fez desaparecer o fantasma do mundo. Soverik reclamou. Por que não? O primeiro sábio respondeu, percebi que cometi um erro ao subestimá-lo. Deixe-me dizer-lhe que deveria ser impossível para mim subestimá-lo, mas você provou que estava errado. Percebi que, ao subestimá-lo, fiz papel de bobo ao expor minha lei de ordem para você. Eu não esperava muito que você visse isso, mas agora sei que estava errado. Eu estava muito errado. Não cometerei esse erro novamente e eu não exporei mais minha lei de ordem a você. O primeiro sábio declarou solenemente, isso nunca mais acontecerá. O espaço mental tremeu e reverberou com essa declaração. Fim do capítulo. Capítulo 792 A questão da compensação. As verdades não têm sido joviais como sempre desde que esse pequeno problema com Soverik veio à tona. Ele geralmente é brincalhão com Soverik porque sempre teve planos e eventos acontecendo de acordo com suas preferências. As coisas aconteciam de acordo com sua vontade e as pessoas se comportavam de acordo com seu capricho, por isso ele está sempre confiante e muito difícil de chorar. Mas ele ficou chocado recentemente. As coisas que ele viu confundiram sua mente. A monstruosidade do polvo que é a base da existência de Soverik é diferente de tudo que ele já viu. Isso é uma lembrança. Ele não consegue acreditar que tal coisa esteja usando um macaco valioso de batalha como disfarce e ele não sabia o tempo todo. Ele também aprendeu uma lição para não cometer o mesmo erro novamente. Dizem que a retrospectiva é perfeita. O seguro pode dizer agora com absoluta certeza que revelar sua lei de ordem a Soverik foi uma tolice. Ele não sabia que era uma tolice naquela época. Ele sabia que a lei da ordem atrairia Soverik, mas pensou que seria grande demais para Soverik dar uma mordida significativa nela. Sua lei de ordem deveria ser uma grande isca na qual Soverik quebraria os dentes. Acontece que Soverik tem dentes muito monstruosos. Então ele estava errado sobre isso. Ele não pode mudar o passado. Mas ele pode aprender com isso. Então não, ele não atenderá ao pedido de Soverik para ver mais de sua lei de pedido. Soverik não desistiu. Qual é? Mas eu não vi nem 1% disso. O que há para temer? Isso não ajuda no seu caso e nada pode me fazer mudar de ideia. A sabedoria descobriu-se a ceder. Tudo bem, Soverik resmungou. Eu quero um coração real então. Desta vez o sábio riu. Parte de seu poder começou a vazar dele. O espaço mental começou a tremer. Soverik foi pressionado e comprimido por uma força pesada. Isso o pressionou de todas as maneiras possíveis. O sábio falou com raiva oculta, então sua voz permaneceu calma. Quem você pensa que é? Quanto você acha que vale? Você se considera digno do coração de um mundo. Mesmo um Deus de origem não é digno de um coração do reino. Não desrespeite a mim ou a minha inteligência. Soverik se encolheu sob o poder do Deus do mundo. Ele foi forçado a isso. Ele não tem escolha no assunto. Ele é superado na força de vontade. Ele percebeu que poderia morrer novamente ou sua mente poderia ficar fraturada. Ele poderia fazer com que a Legião 7 o tirasse do espaço mental do sábio, mas ele aguentou. Eu sou um sábio, ele conseguiu dizer. O primeiro sábio interrompeu seu discurso quando ouviu o que ele disse. Você também prometeu me proteger. Isso fez com que o primeiro sábio começasse a se acalmar. Ele disse a Soverik, você fez uma boa observação. Mas isso não me faz mudar de ideia. Você não vale o coração de um mundo. Não podemos ir a lugar nenhum se você continuar recusando minhas ofertas.
Soverik sustentou. Você tem que me encontrar no meio do caminho. Os olhos se estreitaram para ele. O sábio disse, você está tramando alguma coisa. Posso sentir, mas não sei dizer. O que você está planejando? Ei, Soverik disse com um tom difamado, fui eu quem morreu aqui, lembra? Eu estava na minha forja fazendo minhas coisas em paz. Seu discurso não fez nada para reduzir a suspeita que o sábio tinha dele. Na verdade, o sábio ficou ainda mais desconfiado. Mas ele decidiu levar a negociação adiante. Encontrarei você no meio do caminho. Você não vale um coração mundial, mas vale o fragmento de um coração mundial. Eu lhe darei uma centelha mundial. É muito importante que ela faça parte do coração de um mundo. Você deveria estar satisfeito com isso. Soverik franziu a testa enquanto falava. Você me considera um tolo. Você acha que sou um tolo ignorante? Uma centelha mundial é o fragmento mais inútil. Eu não quero isso. Dê-me algo melhor. O sábio bufou. Você não vai conseguir nada melhor. Isso é o melhor que posso fazer por você. É assim que você vai agir quando eu fizer meus pedidos. Isto não é um pedido. Você mesmo disse isso é diferente de um pedido. O que você pedirá pelos seus pedidos se eu já estou lhe dando o coração de um mundo por uma simples compensação? Você é fraco. Sua vida e sua honra não valem o coração de um mundo. Soverik gritou, esta não é uma simples compensação. Eu morri e você falhou em seu juramento. Ele não contestou o fato de ser fraco. O sábio também não está errado sobre ele não ser digno de um coração real. O sábio gritou de volta, eu não falhei em meu juramento. Prometi que o conselho racial irá protegê-lo enquanto você fosse filho do avião. Tentei o meu melhor, mas não consegui protegê-lo de si mesmo. Você era aquele que tentou digerir a lei da ordem de um Deus mundial. Você se matou. Soverik ergueu as mãos. Se você diz, ele não mencionou que foi o sábio quem o encorajou a pegar os fios porque isso seria apenas uma réplica infantil. Foi ele quem leu o significado do que o sábio disse. O sábio nunca disse que deveria seguir a lei da ordem do Deus serpentino do mundo. Então, de certa forma, ele era suicida e o sábio nunca prometeu protegê-lo de si mesmo. Isso significa que posso pedir um coração mundial quando faço meus pedidos? Ele perguntou esperançoso. O sábio destruiu suas esperanças. Eu não faço promessas. Vamos terminar primeiro a questão da minha remuneração. Não estou satisfeito com a centelha mundial. Quero informações. O sábio perguntou severamente, que informações você deseja? Não se preocupe. É algo simples. É praticamente de conhecimento comum, então não é uma informação inestimável. O sábio decidiu. Cada conhecimento que você não conhece pode ser uma informação inestimável. O que determina se ele é inestimável para você ou não. Fim do capítulo. Capítulo 793 Juramento de Garantia. Ele ignorou o comentário do sábio e fez sua pergunta. O que o projeto do Senhor do Reino tem a ver com a Era da Conquista? A pergunta fez o sábio parar. Ele perguntou, você sabe sobre o projeto do Senhor do Reino? Soverik respondeu, sei que ele tem um projeto, mas não sei o que é nem do que se trata. Daí a minha pergunta. Ele e a legião sabem que o Senhor do Reino está preparando algo muito importante que pode ou não estar relacionado à Era da Conquista. Lydian tem feito algum trabalho para o Senhor do Reino. Foi assim que Soverik conseguiu reconhecer que o pilar que o transportou para a arena de competição tinha algo a ver com o Senhor do Reino. Lydian viu muitas ferramentas como essa. O Senhor do Reino tem estado ocupado, mas as coisas nas quais ele está trabalhando não parecem relacionadas à Era da Conquista, pelo que Lydian sabe. Portanto, a Lydian quer saber como eles estão relacionados para que possam utilizar plenamente o conhecimento que a Lydian adquiriu. Daí sua pergunta ao primeiro sábio. Afinal, se alguém quiser saber, é altamente provável que o primeiro conhecimento saiba. Entendo. O fato de você já saber que ele tem um projeto é impressionante o suficiente.
A maioria dos deuses do mundo só sabe que ele tem um projeto e do que se trata, mas não sabemos do que se trata. A investigação olhou para ele de forma estranha e perguntou, como é que a sua pergunta é de conhecimento geral? Soverik defendeu descaradamente, todos os deuses do mundo sabem sobre seu projeto, então é de conhecimento comum. O sábio decidiu, apenas os deuses do mundo sabem disso. Você não é um deus do mundo e não sabe disso. Todo mundo não sabe disso. Não é de conhecimento comum porque os deuses do mundo sabem disso. Não é de conhecimento comum por qualquer definição de forma alguma. Você vai responder a pergunta ou não? Eu não morri de novo para provar meu valor para você esconder de mim o conhecimento comum. Ele ignorou a questão de saber se sua pergunta é inestimável ou não, se é de conhecimento comum ou não, porque o sábio está tecnicamente certo. Então ele não se envolverá na discussão porque a perderá. O sábio suspirou. Tudo bem, eu atenderei, mas como posso ter certeza de que você não causará nenhum problema para o avião? É sobre isso que eles estão negociando. Soverik pediu indenização por sua morte. O que acontecerá se ele não receber sua indenização? Ele não pode mirar no sábio, então ele deve mirar em algo importante para o sábio. Ele provou que tentar eliminá-lo não funcionará. Ele é tão difícil de matar quanto um deus origem e pior ainda é que ele está dentro do plano onde o sábio não consegue alcançá-lo. Soverik provou ser uma ameaça digna aos planos do sábio. Ele também provou que não ignora o mundo. Ele sabe o que é uma centelha mundial e também sabe sobre o projeto do Senhor do Reino. O sábio esperava impressioná-lo com o fragmento inútil de um coração mundial, mas Soverik não se deixou enganar. Soverik também sabe que o conhecimento de sua questão é de conhecimento comum entre os deuses do mundo. Se ele sabe disso, então é provável que também saiba que o desempenho do avião durante a Era da Conquista é importante para o sábio. De certa forma, Soverik mostrou que sabe onde acertar o sábio. Poder sem sabedoria será desperdiçado. Mas o poder com sabedoria é um inimigo problemático. Soverik mostrou seu poder e sabedoria ao sábio. O sábio o levou a sério por causa disso. É por isso que o sábio se preocupa em negociar com ele. Isso também significa que o sábio deve ter a garantia de que não tentará se vingar do avião depois que tudo terminar. Eu posso fazer um juramento, mas você realmente quer que eu faça? Nós dois sabemos como é fácil distorcer as palavras em benefício próprio. Além disso, nos conhecemos bem. Não somos estranhos neste momento. Você deveria apenas confiar em mim. Soverik disse. O sábio não se deixou intimidar. Ele insistiu, apenas faça. Mas ainda tenho outro pedido depois que você responder minha pergunta. O tom do sábio ficou frio. Você ainda quer mais. O que mais você quer? Estou avisando agora para não me levar a sério. Não se preocupe, é apenas uma coisa pequena. Quero ser capaz de lutar e talvez matar Salvini para lavar a mancha do meu nome. Não deveria importar se você fez a escolha certa e ela é melhor do que eu por ser filha do avião. Não vou tirar a conexão dela e ela pode até brigar comigo com isso. O sábio considerou seu pedido e não encontrou nenhum problema nele. Ele também quer provar que está certo para Soverik. É uma questão de orgulho. Ele acha que, como descendente de sua linhagem, Salvini deveria ser melhor que Soverik. Se ela não for, então ele pode não ser igual a Soverik no nível deles. Isso significa que Soverik tem mais potencial do que tinha. Se Salvini realmente perder para Soverik mesmo sendo filho do avião, então ele tomou uma decisão muito estúpida de torná-la a filha do avião. Ele está disposto a permitir o desafio porque a morte dela não importaria muito para a sobrevivência do avião. É como ele disse antes, o avião será capaz de sobreviver sem o filho do avião. Ele estava sendo honesto sobre isso. Então ele concordou com Soverik. Ok. Você pode lutar com ela. O que ele não disse é que está ansioso para ver como Soverik poderá derrotar um talentoso macaco sábio de batalha, dotado da vontade do avião. Isso fornecerá mais informações para ele sobre a natureza do que quer que seja Soverik. Você se importa em apostar no resultado?
Soverik perguntou. O sábio não precisou pensar muito sobre essa pergunta antes de responder. Ele respondeu imediatamente. Ele disse: não vou cair nessa. Ele apenas enganou alguém com apostas. Não há como ele se abrir a esse tipo de dano. Fim do capítulo. Capítulo 794 Coração de um Reino. Soverik o incitou. Vamos lá. Você não tem fé em sua escolha. Você deveria ter fé em Salvini. O sábio respondeu francamente: não tenho fé na minha escolha. Tive muitos motivos para questionar minhas escolhas recentemente. Agora faça o juramento. Eu, Soverik Gastorix, juro pela minha origem que nunca tentarei sabotar o plano Virut e reduzir suas chances de sucesso na Era da Conquista enquanto minha posição como sábio ainda for reconhecida, enquanto o primeiro sábio me der a compensação e os pedidos que chegaremos a acordo o mais tardar na próxima semana e desde que eu possa desafiar Salvini. Ele fez o juramento. Então ele perguntou ao sábio: isso é bom o suficiente para você? Bom o bastante. O sábio concordou a contragosto. Eles nunca concordaram em manter sua posição de sábio. Soverik acrescentou essa parte em seu juramento como garantia. Isso significa que ele ainda terá uma palavra a dizer no conselho racial. Mas o sábio decidiu permitir. Soverik já prometeu não sabotar o avião e é isso que importa. Agora fale, Soverik disse ansiosamente. O sábio conjurou um objeto redondo. É uma grande esfera brilhando intensamente. É como uma pequena estrela e pode muito bem ser uma estrela, pois se parece com uma. É inteiramente branco e é maior que um avião. Existem runas na superfície da esfera que parecem ser projetadas para fora, em seu entorno. As runas formam uma espécie de projeção holográfica no ambiente que torna a esfera mais brilhante e maior do que é. As runas são muito difíceis de ver, mas a sua projeção torna conhecida a sua existência. A projeção das runas forma outra esfera de material holográfico ao redor do objeto redondo. Soverik estava olhando para um objeto de intenso fascínio. Ele ficou cativado pela beleza da esfera. É claramente um objeto de grande poder, mas não produz nenhuma flutuação ou pressão de energia. Parece estar em perfeito equilíbrio com o mundo ao seu redor. Passaria despercebido se ele não estivesse olhando diretamente para ele. É então que o brilho da esfera é empurrado para o seu rosto. Se ele virar as costas para a esfera, não notará a luz branca que ela está produzindo. Esse é o reino do coração. O sábio disse. Uau! Isso foi tudo que Soverik pôde dizer. Ele está muito apaixonado e hipnotizado para dizer mais. O objeto esférico é lindo. Permaneceu lindo quando foi feito para quebrar em seguida. Sua camada externa cortada em pedaços como fragmentos de vidro e flutuosa para longe. O que resta da esfera é uma esfera menor cercada por um anel de luz. O anel de luz brilha com uma luz branca intensa que torna difícil ser visto. É quase como se o anel fosse feito de luz branca supercomprimida. A segurança removeu o anel branco de luz da pequena bola dentro dele. A bola então se dividiu em duas metades iguais sem que o anel a mantivesse mais unida. A retirada de toda aquela luz permitiu-lhe ver o que é a bola. A primeira metade da bola é feita de leis puras. Não tem forma nem formato agora que foi libertado da influência dos outros dois. É pura informação e ordem. Só de olhar para ele, sua mente ficou infundida com conhecimento espontâneo. Esta metade será invisível para mentes inferiores, mas ele poderá vê-la e, portanto, será obrigada a aceitar a informação de sua existência. É tão invasivo quanto as leis supremas dos deuses do mundo. Mas parece mais poderoso porque na verdade tem o apoio do universo vazio. Ele pode sentir flutuações de forças cósmicas. O tempo e o espaço parecem estar em constante estado de fluxo ao seu redor. Não há começo nem fim para isso. Apenas leis e informações tentando substituir toda a existência. Ele teve que desviar o olhar para que sua pobre mente não se machucasse novamente. Ele ignorou a agitação da Legião 7 e olhou para a próxima metade.
A segunda metade é um cristal translúcido com uma quantidade aparentemente infinita de arestas e faces. Parece estar constantemente mudando e mudando de forma, tamanho, forma e cores, então ele está sempre vendo um lado diferente disso. Mas o lado que ele vê é apenas uma fração daquilo para o qual o cristal pode se transformar. À medida que o cristal muda, nenhuma forma se repete. Cada mudança é nova e nunca antes vista. Seja qual for essa metade, sua mente não é poderosa o suficiente para absorver toda a sua presença. É como se o infinito tivesse recebido forma e forma à força. Mas isso não impede que seja infinito. Porque foi a sua mente que lhe deu forma e a sua mente não é capaz de quantificar ou limitar o infinito. O infinito não tem limites, mas sua percepção é falha. Portanto, ele não pode saber o que é o cristal em sua totalidade. Tudo o que ele sabe com certeza é que contém as infinitas possibilidades da vida. Ao contrário da outra metade, que é forte com sua influência, esta metade está acenado para que ele a aceite. Esta tentação é semelhante àquela experimentada quando alguém encontra a divindade. É a tentação da evolução. Mas ele sabe que não deve sucumbir a essa tentação, então desviou o olhar também. É uma tentação perigosa porque a evolução sem direção ou sem poder para alimentá-la levará, na melhor das hipóteses, à ruína. Se ele não tiver sorte e realmente tiver o poder de alimentá-lo, então, sem uma direção, que certamente lhe falta, ele evoluirá para sempre. A evolução sem direção é má. A evolução infinita sem direção é uma maldical que nem mesmo um imortal gostaria de suportar. Os artefatos o pressionaram com o jugo de sua existência. Ele teve que dar um passo para trás deles. Ele teve que ceder a eles. Eles estão além do seu nível de existência. Somente a ajuda da Legião 7 evitou que sua existência se despedaçasse agora. Fim do capítulo. Capítulo 795 Sabotagem durante a negociação. Há um ditado entre os mortais que diz que você não deve tentar olhar para o rosto de um deus. Eles estão certos. Algumas informações não devem ser conhecidas e alguns conhecimentos não devem ser adquiridos. Assim, algum rosto não deveria ser contemplado. Pelo menos não com olhos que tentam compreender tudo o que veem. A primeira vez que sua mente quase foi arruinada por causa do que seus olhos viram foi quando ele contemplou a forma do alto céu. Ele ainda não pode fazer isso agora. Engraçado, uma entidade de mana sem olhos pode contemplá-la sem problemas. Um soberano da lei ou qualquer outro clone da Legião também pode fazer isso. Afinal, eles não têm os olhos dele nem veem o que ele vê. Não é uma questão de poder. É um simples choque de existência. Saber sobre alguém é estar ciente de sua existência. Seus olhos levam essa consciência a outro nível. Os dados sobre o que ele vê entram em sua mente para serem processados em informações, portanto, olhar para o alto céu é absorver dados sobre a existência dela em sua própria existência. A existência dele e a dela entrarão em conflito em sua mente. É perigoso prescindir de um conceito para proteger e manter a existência dele livre da influência da existência dela. Mas agora ele foi levado a olhar literalmente para o coração do alto céu. Pode ser inofensivo para alguém sem olhar no mundo real. Mas isto não é o mundo real. Este é o espaço da mente com um encontro da mente. Qualquer um verá o que viu, independentemente da posse dos olhos que possui, porque conjurar esses fragmentos é a mesma coisa que as primeiras análises transmitem diretamente o conhecimento em sua mente. Qualquer um pode chamá-lo de paranoico, mas Soverick acredita que não foi um erro que o coração tenha sido conjurado para ele olhar e seus fragmentos generosamente expostos para ele examinar. Ele olhou para as primeiras informações e revelações. Então ele disse, boa tentativa. A sabedoria também se divertiu. Estou ciente. Parece que você é feito de um material mais forte. Agora podemos continuar esta negociação, já que você não se tornou uma fera delirante. Isso é uma espécie. Ele disse com os dentes cerrados. Ele está honestamente abalado. Era uma armadilha e ele caiu direto nela.
Ele estava tão perto de morrer para sempre ou pior, levando todos os clones vulneráveis da Legião com ele. A lei suprema de um Deus mundial sem o poder de seu mundo não foi suficiente para matá-lo, mas o coração de uma árvore do reino pode ser capaz de resolver o problema porque sempre tem o apoio do universo vazio. Se isso tivesse acontecido, ele seria efetivamente neutralizado. O primeiro sábio certamente se beneficiará imensamente com isso. Especialmente porque ele já fez o juramento. Não será culpa dele que Soverik não consiga lidar com as coisas que pediu. Afinal, se ele não consegue contemplar os restos de uma árvore morta do reino, então ele não deveria estar negociando com um Deus mundial em primeiro lugar. Ele está nas grandes ligas agora. Ele deveria pelo menos ser capaz de fingir que usa o mesmo tamanho de sapato dos grandes jogadores se quiser se parecer com um deles. Felizmente, ele tem Lydian 7. Ele foi capaz de fingir muito bem. Você sabe o que são isso? O sábio perguntou. Sim, tenho. O anel de luz é o motor do mundo. A manifestação abstrata da informação é a centelha do mundo e o cristal de faces infinitas é a semente do mundo. Bom, então você sabe o que vai conseguir. Ele disse resignado, sim. Vou comprar aquele de baixa qualidade que ninguém usa. O sábio o corrigiu, você quer dizer a centelha mundial, que é um artefato muito poderoso, mas subestimado. Tenho certeza de que encontrará uma utilidade para ela. Você é engenhoso e me surpreendeu várias vezes. Tenho certeza de que pensará em algo. Aspas. Ele não estava convencido. Então o primeiro sábio disse, se você não pode usá-lo, tenho certeza de que seu amigo ali poderá encontrar um uso para ele. O sábio está se referindo à Legião 7. Os olhos de Soverik ficaram frios. Ele pensou consigo mesmo, esta cobra e seus truques. Ele ainda está tentando me empurrar para a morte até agora. O que isso tem a ver com a minha pergunta? Soverik pediu para que eles pudessem seguir em frente e se afastar da Legião 7. Ele não vê o significado ou a relação entre um coração do reino e o significado do projeto do Senhor do Reino. Ele também tem a sensação de que o sábio está testando seu conhecimento ou pelo menos o conduzindo. Ele não pode simplesmente ficar ali passivamente e observar o sábio tentar manipulá-lo. Então ele está tentando apressar o sábio. O sábio ficou em silêncio antes de começar a falar. Sua pergunta é sobre um assunto complicado, então começarei com a Era da Conquista. Como você sabe, a Era da Conquista começa quando o Senhor do Reino de uma árvore do reino está prestes a se tornar um Deus do mundo, não terão que passar por esse problema. Eles estarão a salvo dos deuses do mundo para sempre até o fim do universo vazio. Então eles terminarão com o universo vazio. Soverik interrompeu, eu sei disso. A primeira crítica disse com raiva mal disfarçada, não me apresse. Ou você me deixa terminar ou não obtém sua resposta. Por favor, continue. Ele cedeu com um suspiro de resignação. A bola está praticamente na quadra das primeiras sabedorias. Só ele pode determinar sua direção e ritmo. Este é o espaço mental das primeiras sabedorias e é ele quem responde a uma pergunta. Portanto, Soverik só pode seguir o fluxo. É muito perigoso, mas ele tem que aguentar ou abandonar totalmente a reunião. Fim do capítulo. Capítulo 796 Como se tornar o Senhor do Reino. Pelo que ele sabe, sair pode ser o que o primeiro sábio deseja que ele faça. O fracasso da negociação será culpa dele e não do sábio. Se ele tem certeza de alguma coisa, é que o primeiro sábio não gosta dele e o está frustrando ativamente, então não é de admirar que ele se sinta tentado a ir embora. Mas ele não pode deixar o primeiro sábio vencer tão facilmente. Então ele ficou. O sábio continuou, a centelha mundial é a representação e manifestação de um conceito, mas de uma ordem superior. Em outras palavras, é uma versão mais poderosa de um conceito porque é feita pelo próprio universo vazio e não pela mente de qualquer habitante do universo. É uma criação do universo vazio, por isso é imbuído e fortalecido com as forças cósmicas do universo vazio. Aspas. A centelha mundial é a centelha que dá partida no motor mundial e dá forma à semente mundial.
Ela contém os mecanismos programados que todas as árvores do reino possuem, portanto, dá direção à semente mundial e, como é do universo vazio, dá motores mundiais, acesso à energia cósmica e muito mais. Começou uma árvore de reino, mas cada árvore de reino que ainda a possui morrerá com o universo quando o universo terminar. Você sabia disso? O sábio fez uma pausa para perguntar a ele. Não, eu não fiz. Ele admitiu sua ignorância. Então cale a boca e deixe-me explicar. Parece que o sábio ainda está magoado por ter sido interrompido antes. Soverik não disse nada agora porque não pode dizer o que tem em mente para se defender. Isso só deixará o primeiro sábio irritado e atrasará as coisas. O sábio disse que ele deveria calar a boca. Então ele calou a boca e ouviu. A centelha mundial é feita de leis muito poderosas. É tão poderosa que liga uma árvore do reino ao universo vazio. O Deus do mundo pode entrar na árvore do reino porque eles terão a ajuda do universo vazio para repelir os deuses do mundo. Mas essa conexão com o universo vazio é o que arrasta para baixo uma árvore do reino com o universo vazio, enquanto os deuses do mundo sobreviverão facilmente. Soverik pensou o mesmo, é por isso que quase ninguém usa a centelha mundial para nada e porque a Legião 7 estará se colocando em apuros se realmente se fundir com a centelha mundial. Ele manteve seus pensamentos para si mesmo e continuou ouvindo atentamente as primeiras informações. Felizmente, há uma saída. Por mais poderosa que seja a centelha mundial, ela é composta apenas de 6 leis. A complexidade da centelha mundial é quase perfeita, de modo que nenhum ser pode apresentar um conceito de tal complexidade e poder, mas existem seres que certamente podem criar conceitos de 6 leis, é aí que ambos os senhores do reino. Uau! Ele exclamou. Então é por isso que um conceito de 6 leis é necessário para se tornar um senhor do reino. Errado. A sabedoria foi rápida em desligá-lo. Qualquer um pode se tornar um senhor do reino. Eles podem fazer isso através da facilidade da vontade do reino ou pela força. Você pode se tornar o senhor do reino se superar a resistência da vontade do reino, mas você só pode fazer isso se você mesmo é um deus do mundo. Não é nem possível para ninguém forçá-lo. O coração do reino irá quebrar se você tentar forçar uma fusão com ele. O que trará a destruição do próprio reino. As primeiras verdades fizeram uma pausa para rir. Então ele disse, lembro que alguns dragões desejavam fazer isso há algum tempo. Eles queriam fazer um senhor do reino à força sem a permissão da vontade do reino. Lembro-me disso tão claramente quanto o dia. Eles queriam usurpar a vontade do alto céu e obter o controle do reino. Eles falharam terrivelmente. A risada das primeiras crenças morreu, mas ele ainda estava rindo. Você não viu, então não vai perceber a escala de todo o esforço. Seres imortais como eu se lembram disso claramente. Tenho certeza de que a entidade mais clara sobre os eventos que serão oferecidos será a Mãe Alto Céu. Ela ainda odeia os dragões até hoje. Entendo, Soverik murmurou. De qualquer forma, há outra opção para se tornar um senhor do reino. Qualquer um pode se tornar o senhor do reino da árvore do reino, desde que a semente do mundo concorde com essa pessoa. A semente do mundo ou a vontade do reino não é estúpida, não aceitará ninguém com um conceito composto por menos de 6 leis. Mesmo assim, a vontade do reino pode recusar um deus de origem com um conceito de 6 leis porque a vontade não gosta daquele deus origem ou porque existe outro deus origem com um conceito melhor. Oh, Soverik disse percebendo. Ele acabou de perceber que o requisito para se tornar um senhor do reino não é imutável. O que é mais importante para se tornar um senhor do reino é a aceitação da vontade do reino ou a capacidade de superar a vontade do reino com força. A quantidade de leis em um conceito não dá direito a um deus origem para a posição. O fato de você atender ou ir além do requisito das 6 leis não lhe dá o direito ao cargo. Tudo depende da vontade do reino. A vontade do reino pode escolher um deus de origem com conceito de 6 leis para se tornar o senhor do reino, em vez de um deus de origem com 8 leis do qual não gosta. Soverik perguntou, isso significa que o senhor do reino provavelmente tem mais de 6 leis em seu conceito. Fim do capítulo.
Capítulo 797 A razão da Era da Conquista. As primeiras verdades riu antes de responder. É definitivo que ele tenha mais de 6 leis em seu conceito. Quantas leis você acha que ele tem? Soverik disse. Os olhos do primeiro brilho brilharam divertidos quando ele respondeu, mais de 6. Soverik não ficou satisfeito com a resposta. Vejo que você não sabe. Não, eu não. O seguro adquirido. Ninguém sabe quantos leis ele tem. Mas todos sabem que a monarca do alto céu é muito talentosa. O que sei com absoluta certeza é que o conceito de um senhor do reino é quase impossível de se igualar à complexidade de uma centelha mundial. Algo criado pelo universo vazio é quase perfeito, se não perfeito. Mas o conceito servirá contanto que o Senhor do Reino com o conceito da sexta lei tenha a ajuda da semente do mundo que está no controle direto da vontade do plano. Isso faz com que a situação se torne 2 fragmentos contra 1. A primeira certeza disse-lhe, você vê onde quero chegar com isso. Ele respondeu, a centelha mundial pode ser expulsa com sucesso pela vontade do plano trabalhando em conjunto com o Senhor do Reino e então levantou pelo conceito do Senhor do Reino para libertar o plano. Você está correto ao tirar essa conclusão. As seguranças ficaram satisfeitas com sua resposta e contínua. Agora você viu o que eu fiz para separar o reino do coração, não foi? Eu vi, Soverik respondeu afirmativamente. É uma demonstração da complexidade do coração do reino. A centelha mundial e a semente mundial são unidas e unidas pelo motor mundial, quão poderoso é o conceito do Senhor do Reino. Então, como a árvore do reino pode não se destruir no processo de tentar se libertar? Vou lhe dizer o que ela faz. A árvore do reino raspa outras árvores do reino em busca de partes para se curar e tornar-se inteiro. Oh! Então essa é a era da conquista. Essa é a razão pela qual atacamos outras árvores do reino. É para sacrificar um reino inteiro pela libertação do nosso reino. Sim, sim, essa é uma das principais razões. Existem outros benefícios além da sobrevivência. A árvore do reino obtém mais motores mundiais para que o reino possa produzir mais energia. A semente mundial fica mais forte ao consumir outras sementes mundiais para que o reino possa expandir. E o conceito do Senhor do Reino é atualizado para uma centelha mundial. Esses são apenas 3 benefícios ou razões extras para a Era da Conquista. Existem muitas outras razões e benefícios ocultos, fazer com que o Senhor do Reino lhes deva um favor. Entendo, disse Soverik. Você sabe o motivo da Era da Conquista. Você sabe que é inevitável que um reino se liberte do plano. Agora vamos ver como o projeto do Senhor do Reino afeta a Era da Conquista. Ou devo parar por aqui? Soverik respondeu, você pode continuar. Muito bem, vou continuar. O primeiro sábio disse. Então ele fez uma pausa antes de começar a falar novamente. Você sabe que o Senhor do Reino não pode forçar os outros a cumprir suas ordens e não importa o quão poderoso ele seja, ele estará lutando contra toda a força de outro plano, o Senhor do Reino. O poder do favor é limitado como seus pedidos para mim. O Senhor do Reino pode optar por não honrá-lo, mas ele o fará, desde que você peça o que deve pedir. A maioria dos deuses da origem pedirá sua ajuda em destruindo uma árvore de reino para que eles possam obter um coração mundial para se tornarem eles próprios um deus mundial. É claro que nenhum ralé pode simplesmente fazer com que o Senhor do Reino lhes deva algo. O Senhor do Reino só deverá favores com base nas contribuições para o sucesso da Era da Conquista, no comando do avião. Você será capaz de dirigir as forças do avião e fazer contribuições significativas em uma guerra que se estende por 2 mundos com trilhões e trilhões de vidas. Há tão pouco que você pode fazer como uma única entidade nesse tipo de guerra, tantos estão lutando pelo controle de um avião agora. Agora, a Era da Conquista não precisa de deuses mundiais. Os lutadores mais fortes serão os deuses da origem. Não participe pessoalmente da guerra e os deuses de origem podem ressuscitar infinitamente, desde que tenham os recursos para fazê-lo. Portanto, o número de deuses mundiais envolvidos na guerra determinará quem vencerá a Era da Conquista.
O reino dos céus elevados deveria vencer com bastante facilidade, já que estaremos lutando contra uma árvore do reino sem um senhor do reino. Portanto, pode-se dizer que o inimigo está condenado, muito apreciado. Na verdade, o monarca do alto céu tem muitos inimigos. Ele é muito notório no reino superior por sua loucura, mas a principal razão pela qual muitas pessoas poderosas o odeiam é porque ele parou a exploração das árvores da vida no plano natal dos elfos superiores. Isso foi uma surpresa para Soverik. Ele não pôde deixar de perguntar: eu sei sobre a liberação das árvores da vida no plano da vida superior, todo esse tempo. Fim do capítulo. Capítulo 798 A paciência da imortalidade. A principal razão pela qual ele começou a odiar o Senhor do Reino é por causa do roubo da essência da vida do plano de vida superior pelos demônios. Os demônios não destruíram as árvores da vida. Eles apenas pegaram suas flores, mas isso foi o suficiente para deixá-lo irritado com o Senhor do Reino. Agora ele sabe que estava sendo ingênuo e ignorante naquela época. Seus pensamentos e opiniões sobre o Senhor do Reino não importam sem a força para efetuar a mudança que ele deseja. E as mudanças que ele queria naquela época também somos estúpidas. Talvez ele pudesse ter impedido a invasão de seu avião por demônios se tivesse forças para isso. Mas ele teria enfrentado muita oposição dos outros elfos superiores poderosos, mesmo se tivesse força. Não é como se não houvesse ninguém em todo o plano ou em toda a história antiga dos elfos superiores que não soubesse o que o Senhor do Reino estava fazendo ao permitir que demônios os atacassem. O fato de ele não saber naquela época não significa que ninguém mais não soubesse. Então, outros elfos superiores sabiam disso, mas isso não mudou a opinião deles sobre o Senhor do Reino e nem foi suficiente para eles impedirem a invasão. Principalmente porque o Senhor do Reino estava fazendo mais bem do que mal. As invasões permitiram que os elfos lutassem e vivenciassem a guerra em uma situação controlada. Na verdade, nenhum soberano participou da guerra. Os lordes demônios que invadiram não teriam chance contra um soberano da lei. Assim, em retrospectiva, é óbvio que as mais altas autoridades no avião estavam cientes do que estava a acontecer, mas não interferiram. O Conselho dos Elfos Superiores usou a guerra para fortalecer sua população e eliminar fraquezas. É semelhante ao que os macacos sábios da batalha fazem quando enviam seus jovens ao antigo campo de batalha para participar da provação do céu. O Senhor do Reino já fez muito bem aos elfos superiores. Ele é uma figura lendária que nunca será esquecida enquanto existirem elfos superiores. A proibição da exploração de árvores vitais é a conquista mais importante do Senhor do Reino. O Senhor do Reino teve que ofender muitas pessoas quando interrompeu a exploração das árvores da vida. Houve uma guerra que abalou o reino e o plano da alta vida, mas ele venceu no final das contas. Mas acontece que seu ato glorioso um dia virá e o morderá de volta. Isso e ruim? Soverik perguntou. Quero dizer, foi há muito tempo e a essência da vida não tem utilidade para originar deuses, muito menos deuses do mundo. O fato de você ter feito essa pergunta mostra que você não é tão velho e que não conhece todos os requisitos para se tornar um deus mundial. Isso significa que você não é um deus mundial ou não está relacionado a ninguém. O sábio disse. Então, como você encontrou as informações sobre o reino do coração? Essa pergunta deixou Soverik sóbrio. Ele lembrou que este não é um encontro entre amigos. Cada uma de suas ações e palavras são examinadas para obter mais informações sobre ele. Sua pergunta aparentemente inofensiva deu uma pista ao primeiro conhecimento de que ele não tem um relacionamento próximo com um Deus mundial. Ele não deixou que isso o perturbasse. Ele defendeu sua ignorância sem vergonha. É verdade que sou muito jovem e se você não entendeu, ainda não cumpriu o primeiro requisito para me tornar um Deus mundial, pronto. Foi assim que os deuses do primeiro mundo souberam como se tornar deuses do mundo e provavelmente como você descobriu também, então não há razão para você se sentir presunçoso só porque nasceu milhares de ciclos de origem antes de mim. Ele é muito jovem, mas não sente minha vergonha por isso.
Ele tem menos de 10.000 anos, enquanto a Legião -1 tem cerca de 8 ciclos de origem. Goto e Mihila são bolsas de ciclos de origem mais velhos que ele. As riquezas, por outro lado, são milhares de anos mais velhos que ele. Ele conquistou muito no pouco tempo que viveu e está aqui conversando cara a cara com um deus do mundo. Seus pais nunca alcançarão o que ele alcançou e alguns deuses da origem nunca conheceram um deus mundial. Isso é mais que suficiente para ele ficar muito orgulhoso. O olhar do sábio olhou para ele com um olhar condescendente semelhante ao que você daria a uma criança ignorante. Ele continua: quando você vive o suficiente, você se torna capaz de esperar e ganhar seu tempo. Ter todo o tempo do mundo significa que você pode planejar o longo prazo. Paciência é uma virtude que toda a existência eterna aprenderá com o tempo. Isso por si só já é motivo suficiente para que eu tenha o direito de ser presunçoso. Se você tivesse, não teria feito essa pergunta. Eles se entreolharam sem que nenhum deles cedesse. O primeiro sábio continuou: a ofensa do Senhor do Reino não foi esquecida. Ela só foi arquivada para um momento melhor, quando ele será pressionado, desesperado ou empurrado contra uma parede. É tão grande que ele tem inimigos suficientes para abafar o reino dos céus. Você pode achar difícil imaginar o tamanho do pecado que ele cometeu devido à sua tenra idade e à ignorância que o acompanha, então vou mostrar a você o quão importantes são as árvores da vida são. A sabedoria apresentou a gema de cristal com faces infinitas. Esta é a semente do mundo. É a base da vida em um mundo. É a semente que se torna a árvore que você vê. A centelha do mundo lhe dá forma e direção, enquanto as coisas vivas dentro do reino lhe dão consciência. Isso consciência é conhecida como a vontade do reino. Fim do capítulo. Capítulo 799. Como o projeto do Senhor do Reino está relacionado à Era da Conquista. O primeiro sábio estava falando: a vontade do reino e o coração do reino se quebram quando a árvore do reino é destruída. Então, quando um Deus mundial destrói uma árvore do reino, eles não obtêm o coração completo do reino, mas as partes fragmentadas. Não é um grande problema. Um Deus origem que deseja se tornar um Deus mundial só precisa do motor mundial e da semente mundial. Eles usarão sua lei suprema como substituto para a centelha mundial. Eles podem se tornar um Deus mundial com esses três. O problema é que um mundo feito apenas desses três é um mundo imperfeito. É um mundo capaz de vida, mas tem uma grande fraqueza. Mas sem a consciência de toda a vida, há pouco controle sobre a aparência da vida. Ou seja, a ocorrência da vida é aleatória e está fora do controle do Deus do mundo. A vida é muito importante para um Deus mundial. É muito importante por vários motivos. Mas o controle sobre a vida dentro do mundo de um Deus mundial está ausente, então a ocorrência da vida é aleatória. Agora, o controle sobre a vida pode ser adquirido se a semente do mundo é combinada com uma planta senciente que tem a capacidade de transmutação de energia. É ainda melhor se a planta puder criar energia vital especificamente. E é melhor se a planta puder criar essência de vida. Você está vendo onde estou indo com isso. Portanto, as árvores da vida são muito importantes para os deuses de origem que desejam se tornar deuses do mundo e para outros deuses do mundo que desejam controlar a vida em seu mundo. Ao interromper a exploração das árvores da vida, o Senhor do Reino ofendeu muitas pessoas muito poderosas. Ele cortou seu caminho de progresso para o poder. Soverik disse depois de perceber. Ele não sabia que as árvores da vida eram tão importantes. Ele sempre pensou que seu único uso era a essência da vida. Ele agora ganhou um novo respeito pelo Senhor do Reino. O Senhor do Reino ofendeu muitas pessoas ao libertar as árvores da vida. Não deve ter sido fácil de fazer. As pessoas matam-se umas às outras por dinheiro ou se a sua fonte de subsistência para adulterada. O Senhor do Reino foi além disso. Ele bloqueou uma fonte de grande poder. É compreensível que muitas pessoas fiquem chateadas com suas ações e queiram se vingar dele. A menção à capacidade de transmutação de energia também fez Soverik pensar em Hadrik e no Pai Árvore.
Agora ele sabe o que aconteceu se alguém poderoso ouvisse falar deles e decide-se atacá-los. O primeiro sábio continuou: um mundo eventualmente despertará e criará uma vontade quando houver vida suficiente dentro do mundo. Foi assim que as árvores do reino despertaram, em primeiro lugar, mas isso levará muito tempo, anos. Pode até levar bilhões de anos. É um tempo que pode ser reduzido para meros milhares, talvez até centenas de anos com uma árvore da vida. Seu ato de libertar as árvores da vida ofendeu muitas pessoas. Portanto, uma guerra entre duas árvores do reino durante a Era da Conquista agora se tornará a continuação da Guerra das Árvores da Vida, a outra árvore do reino, para que eles possam usá-la para obter acesso ao alto céu durante a guerra. O Senhor do Reino precisa de muitos deuses da origem e deuses do mundo ao seu lado também se quiser alguma esperança de vencer. Outros estariam condenados em tal situação, mas não o monarca do alto céu. Ele criou um projeto com uma recompensa muito atraente. Este projeto se manterá após a Era da Conquista. A recompensa por este projeto atraiu muitos deuses mundiais e esses deuses mundiais têm que proteger seu investimento. Eles não ganharão nada se ele morrer, então terão que se envolver na guerra ao lado dele durante a Era da Conquista. O primeiro sábio terminou sua explicação. Agora você sabe como o projeto do Senhor do Reino se relaciona com a Era da Conquista. Respondi sua pergunta de maneira satisfatória. Posso até dizer que fui além e acima. Soverik assentiu. Tem sido uma jornada e tanto, com uma revelação alucinante após a outra. Ele sabe que o sábio está escondendo algumas coisas dele, pois também sabe mais do que foi revelado. Mas o que o sábio revelou é mais que suficiente para ele ficar satisfeito. Parece que todo mundo é um intrigante. Ele pensou para si mesmo. Mas por que o Senhor do Reino salvou as árvores da vida? O sábio e seus descendentes tramaram contra um Deus mundial, usando-o para ganhar uma aposta. Então eles o descartaram depois que terminaram com ele. O Senhor do Reino também está planejando usar seu projeto para amarrar muitos deuses do mundo ao seu navio, por assim dizer, para que todos o ajudem se seu navio começar a afundar. Mas tudo isso poderia ser evitado se o Senhor do Reino não tivesse parado completamente a exploração das árvores da vida. Ele poderia simplesmente ter reduzido a exploração a um nível mínimo e até mesmo aproveitado a escassez para ganhar favores e mais recursos, leiloando árvores da vida pelo lance mais alto. Mas o Senhor do Reino não fez isso. Ele interrompeu completamente a exploração e ofendeu completamente todos os envolvidos. Parece tolo, míope e heróico. Soverik não acha que o Senhor do Reino seja uma pessoa benevolente que fará algo que o machucará sem obter nenhum benefício com isso. Uma pessoa poderosa como o Senhor do Reino certamente não chegou onde está hoje sendo tola. E está claro que o Senhor do Reino sabe planejar. Portanto, deve haver algo que beneficiou o Senhor do Reino quando ele interrompeu a exploração das árvores da vida. Fim do capítulo. Capítulo 800 Negociações adicionais. Isso pode ser maior do que eu penso. Soverik pensou consigo mesmo. É certo que o Senhor do Reino se beneficiou ou se beneficiará ao interromper a exploração das árvores da vida. O que não é certo é qual o benefício disso. Pode nem ser sobre as árvores da vida. Se o Senhor do Reino for tão bom conspirador quanto o primeiro sábio e for capaz de pensar vários passos à frente, os benefícios podem estar relacionados à inimizade criada ao interromper a exploração das árvores da vida. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais abalado ficava. Pode ser que o Senhor do Reino esteja de alguma forma se beneficiando por ter inimigos. Parece absurdo, mas também é possível se houver um ângulo que ele não vê. E essa é apenas uma das possibilidades que ele criou. É mediano também. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Acho que terei que descobrir e ver se estou certo. Ele quer saber o que o Senhor do Reino está fazendo. Há claramente algo a ser beneficiado acontecendo nas árvores da vida. Sua ignorância o fez inconsciente da possibilidade. Mas agora ele sabe da possibilidade de um benefício e está aterrorizado com as possibilidades. Então ele tentará descobrir. Afinal, conhecimento é poder.
Além disso, os benefícios podem ser enormes e ele quer participar deles. Tenho certeza de que você está satisfeito com minha resposta. Vamos seguir em frente, o sábio o incentivou. Estou satisfeito, apesar do fato de você ter omitido qual é a recompensa que o Senhor do Reino está usando para atrair os deuses do mundo. Ele pode estar convencido, mas precisa reclamação. É também uma omissão óbvia. As primeiras investigações não são confidenciais sobre o projeto, apesar de sua explicação cuidadosa. É quase como se ele quisesse usar o dilúvio de informações sobre a Era da Conquista para cegar Soverik quanto a essa missão. A verdade respondeu com um brilho divertido nos olhos: essa será outra pergunta. Você está livre para usar um de seus pedidos para solicitá-la. Soverik decidiu. Boa tentativa, velho. Estou muito satisfeito com sua indenização pela minha morte. Parece-me que o Senhor do Reino tem que passar por muita coisa apenas para se tornar um Deus mundial. Espero que todo o seu esforço valha a pena. O sábio zumbi. Garoto ignorante. Tenho grande consideração por você, mas às vezes você simplesmente me decepciona quando faz perguntas tão bobas. Claro, valerá muito a pena. Você não sabe o que ele obterá quando tiver sucesso e poderoso ele será, tornar-se após uma transição. Oh, me esclareça então. A segurança teria revirado os olhos se pudesse. Em vez disso, ele se contentou em cheirar. Boa tentativa, jovem. Mas eu não nasci há 1 milhão de anos. Faça um pedido adequado se quiser saber. Soverik encolheu os ombros. Valeu a pena tentar. Agora vamos aos meus 2 pedidos. Devemos ir e voltar ou devemos apenas fazer isso direto? Ele seguiu em frente rapidamente após não conseguir obter informações extras gratuitas do sábio. Aparentemente, o sábio não pode ser enganado tão facilmente porque ele tem mais de 10 ciclos de origem. O primeiro sábio respondeu: suponho que seja direto. Então ele decidiu pular a negociação e ir direto para algo que tem certeza que conseguirá. Quero usar meus 2 pedidos para pedir os outros 2 componentes de um coração de reino além da centelha mundial. Sonhe. Você quer morder mais do que pode mastigar. Você venceu uma competição entre mortais. Não há como você conseguir o que os deuses da origem passam a maior parte de sua vida eterna para adquirir como recompensa por sua vitória. O sábio recusou. Ele franziu a testa. Vejo que teremos que ir e voltar então. O sábio não se deixou intimidar. Pode vir então. Ele trouxe para si. Eu quero um coração completo para um dos meus pedidos. Você me deve pelos meus serviços. E daí se eu lhe devo? Seus serviços não valem tanto. Tudo o que você fez foi vencer uma competição entre 2 aviões e provar qual avião é melhor. Foi fácil para você também. Eu me certifiquei de que seria fácil. Você apenas tive que entrar e terminar o que comecei. O sábio disse. Então o sábio mentiu. Qualquer um poderia ter feito o que você fez. Ele também acrescentou alguma verdade. Na verdade, eu tinha várias opções além de você, então não se considere tão bem. Soverik de fato foi fundamental para o sucesso da competição, mas não sabe e nem precisa saber disso. O sábio já disse que o conhecimento que você não conhece não tem preço. Soverik não sabe o quanto foi importante para o sucesso da competição. Então ele vai continuar pagando o preço da sua ignorância até não ter mais nada com que pagar. Esta é uma negociação com altos riscos. O sábio certamente não ajudará seu oponente a conseguir um bom acordo. Ele vai polvilhar suas verdades com mentiras e manipular Soverik até chegar ao resultado preferido. Soverik insistiu, e as apostas com o Deus do outro mundo. Não pode ter sido tão simples. O sábio recusou-se a ceder. Não foi simples. Mas também não é da sua conta. Como isso pode não me preocupar? Eu morri por causa disso. Soverik argumentou. Não, você não pode mais jogar a carta morta. Você morreu e eu paguei sua compensação. Você está obviamente vivo agora, então isso não vai funcionar comigo. Além disso, o que é comum entre os deuses do mundo será parecido com uma coisa grande e altamente significativa para você.
Então você não pode realmente entender nossa aposta. Mas se você insistir, aumentarei sua recompensa se você conseguir adivinhar em que apostamos além dos corações do reino. Certamente você deve ter pensado nisso. Quais são as coisas que o primeiro sábio ganhou do deus serpentino do mundo? Eu forneci uma janela para algumas dessas coisas. Você sabe o que é um coração de reino e seus fragmentos agora. Você também sabe o que eles podem fazer. Então você consegue adivinhar que outras coisas constituem a riqueza de um Deus mundial. Fim do capítulo.